Você tem bem. Tivemos problema, né? A live caiu aqui. Estão conseguindo me ouvir agora? Como é que tá? A Clara colocou, vamos lá de novo, vamos, né? Tentar colocar o professor Narbal, que as internets não estão ajudando muito. Uma hora é a minha, outra hora é a dele. Vamos lá. Já estou ali conectando ao professor. Pois, professor. Oi, Gabriela. Caiu ali, né? É, As pessoas estão comentando que agora estão ouvindo melhor. é, Antes o senhor estava falando, aí caiu o seu vídeo, em seguida o Instagram deu pausa aqui na é, live. eu percebi. A gente pode tentar retomar um pouco, então. Bom, nós falamos sobre o que era inteligência emocional, né? Apresentamos. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Gabriela, em relação ao conceito, falar mais alguma coisa? Vou falar só uma questão aqui. Estão falando sobre os comentários que a gente pode desativar para poder não usar tanto a internet. Eu vou deixar só mais um pouquinho, mas daqui a pouquinho, se continuar, a gente desativa, tá? Tá, ok. Aí depois a gente acompanha. Mas Bom, sim, só tentando retomar para quem não acompanhou, porque eu não estava falando muito bem, assim, não estava dando para sair o áudio muito bem, mas juntando com o que o senhor estava falando, a gente falou da comunicação não violenta, que a gente vai falar daqui a pouquinho no momento da empatia, né, do relacionamento, mas só para deixar claro para quem não conseguiu me ouvir tão bem, com relação ao principal tipo definição da inteligência emocional, que seria realmente a capacidade de adequar as reações que a gente vai ter no ambiente para poder ter um equilíbrio, certo? Isso vem muito com o que o senhor estava falando agora, né? Que não é o não sentir raiva, o não sentir medo, não é o não ter aquele sentimento ou aquela emoção, e sim saber como demonstrar aquilo que está sendo sentido. E saber também ter esse controle das reações, né? Quando a gente fala um pouquinho, que é o que eu penso que a gente poderia estar apresentando, que seria as dimensões, a gente traz justamente essas questões, né? Do como falar, o que a gente deve controlar, que é aquela questão do autoconhecimento e autogestão, né? Que o professor vai apresentar daqui a pouquinho. E a empatia seria a comunicação não violenta, como o livro que o senhor comentou agora, né? Que eu indiquei mais cedo. E o gerenciamento ali do relacionamento com uma quarta dimensão. Quer começar um isso. pouquinho sobre as dimensões, professor? E aí eu sigo com a empatia? Bom, então é o seguinte, né? A primeira, não é que seja a primeira, né? A inteligência Não emocional, tem uma ordem, né? ela se ancora em quatro dimensões que se encontram, né? A partir da construção do Daniel Goleman, que se encontram interrelacionadas. Então, a primeira é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele é retratado na seguinte afirmação: conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo é uma célebre frase escrita no templo de Apolo em Delfos no século IV antes de Cristo, na Grécia, né? E conhece-te a ti mesmo, né? Quais são as implicações disso, né? A compreensão das emoções, das tuas forças, das tuas fraquezas, dos teus impulsos, né? Saber reconhecer isso, né? Oi? Saber reconhecer em si cada sentimento, cada E reação. isso, né? Tomar consciência do que eu estou sentindo, né? Ter consciência do que eu posso, dos meus limites, né? Então, quando nós falamos das forças de caráter e que a temperança ou a inteligência emocional é uma força positiva de caráter, é reconhecer as suas forças, né? Mas Sim. reconhecer também as suas limitações, né? Ter consciência, né, dos seus limites e das suas possibilidades, né? Ter compreensão, consciência dos seus valores, das suas crenças.
Por exemplo, uma questão importante: quais são os meus propósitos de vida, pessoais e no trabalho? Né? O que é que eu busco? Né? O que é que eu quero para a minha vida, mesmo nesse momento de pandemia? Né? No momento pós-pandemia, o que é que eu quero ser? Né? No momento pós-pandemia, significa, como falei, consciência de limites e de possibilidades. Não posso tudo. Né? Ter consciência de que eu não posso tudo. Eu não sou o Superman. Mas eu também não posso nada. Né? E por isso que as conexões são importantes. Né? Eu posso mais nessa live junto com a Gabriela. Né? Porque aqui nós podemos nos complementar e o que nós estamos fazendo, né, Gabriela? Sim. O autoconhecimento, ele amplia a consciência e a clareza de ajudar e ser ajudado. Né? Aliás, relações de ajuda, que é o que nós apresentamos aqui também como um capítulo importante no nosso livro, Qualidades Psicológicas Positivas, onde nós temos um capítulo sobre inteligência emocional e temos um capítulo também a respeito de relações de ajuda. Relações de Só ajuda... lembrando para quem está assistindo que todos esses livros que a gente está divulgando aqui, quem está citando, a gente vai postar logo em seguida, tá? Logo depois da live, a gente vai postar as fotos, referências, para quem tiver interesse em estar lendo, né? Um pouquinho mais. Então, as relações de ajuda se encontram na base dos relacionamentos humanos. Então, é isso, né? Para falar basicamente sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Conhecer a si próprio, ter consciência das suas possibilidades e dos seus limites, das suas forças e das suas fraquezas. É importante pensar nisso. Sim. E a outra dimensão relacionada ao autoconhecimento é o autocontrole, né? O que é que significa o autocontrole? É preciso gerir as emoções. Né? Tem assim no ditado popular que se fala assim, fulano é pavio curto, ele estoura por qualquer coisa. Autocontrole significa não ser dominado ou não ser possuído pelo efeito Hooke. Tanto que é chamado também de autogestão, né? Justamente autocontrole e autogestão, que seria justamente gerir ali a si próprio. Sim. Significa, em muitas circunstâncias de pressões como as quais a gente está convivendo, né? Pensar, refletir, depois agir, né? Elaborar sentimentos, avaliar porque, o que é que eu estou sentindo, né? Por que eu estou sentindo? Quais as consequências de que se eu os expressar sem mais nem menos? Significa que eu não posso expressá-los? Posso. Né? Mas qual seria a melhor maneira ou oportunidade? Momento. Né? Como, né? A autogestão ou autocontrole, Gabriela, significa, muitas vezes na vida, você dar um passo atrás para depois dar dois na frente. Sim. Né? Sem dúvida. Se adaptar, né? Aquele momento, aquele contexto. Isso. É uma forma de adaptação também. Veja bem, primeiro penso, reflito, depois ajo, não o contrário, porque poderá ser tarde o preço, cara. A falta de autogestão ou de autocontrole da inteligência emocional é típica em situações de trânsito, né? Ou em jogos de futebol, quando as pessoas explodem, né? A paixão sequestra a razão e as pessoas, de modo bombástico, né? São movidos por atitudes e por comportamentos cujas consequências, às vezes, são drásticas e irreversíveis. Então, isso é a autogestão, o impulso, né? Não deixar a emoção sequestrar a razão, mas também não deixar a razão tomar conta da emoção. Né? Sim, por isso que é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o coração e o cérebro. E a Exatamente. Muito bem, Gabriela. E aí depois seguindo, nós então, temos... Né? Temos a empatia também como uma dimensão. A empatia, professor, uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, né? A gente tende a achar
que a empatia, quando a gente fala, se coloque no lugar do outro. É fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Isso não está 100% errado, mas também não está 100% certo. Porque muitas vezes o outro não vai estar pensando da mesma forma que eu, não gosta das mesmas coisas que eu gosto. Então a empatia é além. Vai além do eu me colocar no lugar do outro, e sim eu me colocar entendendo o que o outro gostaria. Então, entender realmente a posição do outro, entender o que o outro pensa. Então, é uma aptidão muito mais de reconhecer o que o outro sente, o que o outro está, a emoção que está sendo apresentada ali para poder agir. E aí a gente tem alguns obstáculos para poder chegar a essa empatia, né? Que as pessoas tendem, quando o outro está falando, é comum a gente querer aconselhar, a gente querer educar, a gente querer competir, tipo, tal, um exemplo. Muitas pessoas estão chegando para mim falando, eu tô muito triste porque eu não estou indo para o trabalho, estou trabalhando de casa. Aí falar, tipo, não, mas tem gente que está tendo que trabalhar, gera uma competição. Também não é empatia isso. O encerrar o assunto. Não, não é nesse sentido que a gente precisa ser empático. É um pouco mais. É realmente ouvir. Então, a empatia surge da escuta com atenção. Então, ouça com curiosidade, não interromper a fala do outro sem uma necessidade. Interromper só para poder trazer mais informação não é ser empático. É identificar o sentimento no outro. Então, muitas vezes, quando o outro está conversando com a gente consegue entender, identificar qual é a emoção que está naquele momento ali, que ele está me falando, mas o que é que ele está sentindo? Buscar a necessidade, entender, tipo, identifiquei que ele está com raiva naquele momento. Mas o que é que gerou? O que é que causou aquela raiva nele? Então, a empatia vai muito além. Está muito alinhada ao autoconhecimento, está muito alinhada às outras dimensões, e vai um pouco além, porque a gente passa a não só se conhecer, como tentar conhecer o outro, né? Ver o outro, escutar o outro. Vai muito além. Gabriela, como é que nós estamos de tempo? Como é que nós estamos de tempo? Nós recomeçamos uma live, né? Porque a internet deu problema. Tá. Então nós recomeçamos. Então até agora só passaram 20 minutos. Tá ok. Muito bem. Certo? No recomeço a gente zerou o tempo. Tá. Ô, Gabriela, então é o seguinte, ó, em relação à empatia, eu gostaria de apresentar duas coisas. Primeiro, assim, é muito correto que você apresenta, porque nós precisamos desafiar e questionar a crença ou a ideia de que eu devo fazer para o outro aquilo que eu tenho. Né? Nem sempre o que nem sempre o que é bom para mim será bom para o outro. Esse é um ponto. Está me escutando, Gabriela? Tô sim. Aqui está perfeito. Tá. Né? Então, a empatia significa, ao final e ao cabo, fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Né? Exatamente. E essa sensibilidade de entender o outro a partir dele. Né? E o outro aspecto importante, no senso comum, muita via de regra, se diz assim, ó, farinha pouca, o Manezinho fala muito, farinha pouco, meu pirão primeiro. Sim. Né? Numa relação empática, farinha pouca, o pouco que existe de farinha, redistribuiremos entre todos que dela necessitam. Né? Então, isso é empatia. Empatia é conexão. Né? E é um elemento importante da inteligência emocional. Por quê? Porque coloca as pessoas em fluxo, coloca as pessoas em sintonia. Né? E isso vem ao encontro de um importante aspecto da vida humana, que é a sua necessidade, eu diria,
biológica, psicológica, inerente de se associar e de se relacionar, né? Sim. E quando nós não somos empáticos, nós nos distanciamos, né? Podemos estar fisicamente juntos, mas existencialmente separados. É a grande diferença desse momento, né? Existem pessoas que estão sozinhas em casa e não necessariamente só. Isso. Vai muito nesse sentido. E outras que podem estar junto com acompanhada, outra, mas do ponto de vista psicológico e espiritual, isoladas. Exatamente. E aí, nós temos um outro elemento da inteligência emocional, que é como se fosse assim, a junção de todos os outros três, que seria a questão das relações. Né? Exatamente. Eles chamam muito de gerenciamento do relacionamento ou comportamento relacional, né? Então, quer dizer a mesma coisa. E só para poder entender, eu vou dar alguns exemplos, tá? Só para poder as pessoas entenderem melhor do que a gente fala. Que, assim, o que seria esse comportamento relacional, esse gerenciamento? Como primeiro ponto, a gente tem que ter consciência do que a gente sente e vamos exemplificar uma mudança. Quero mudar algo. Eu estava comentando hoje à tarde um exemplo que eu acho muito válido nos dias atuais, assim, nos dias atuais de forma geral, né? Não atuais. Mas, assim, falando a questão a pessoa que quer parar de fumar. Um exemplo. Então, a pessoa que quer parar de fumar, ela fala para si mesma: quero parar porque faz mal para a saúde. Primeiro ponto. A consciência vem dessa mudança. E aí, em seguida, vai entender o que é que faz mal, por que que faz mal. O terceiro passo seria investigar e compreender os ganhos e perdas. Então, o que é que essa pessoa, o mesmo exemplo do fumo, o que é que essa pessoa que fuma ganha e o que é que ela perde? Não é 100% ruim para ela. Se ela fuma, ela sente algum prazer, uma tranquilidade, gera uma tranquilidade nela, gera um aumento de prazer, gera um aumento de satisfação. Só que ela percebe também que ela perde saúde, que ela perde algumas pessoas que ela gosta próximo, ela não pode estar próximo simplesmente porque está fumando. O quarto ponto seria a negociação. Então, assim, a partir desse momento que ela já viu perdas e ganhos, ela vai começar a refletir o que é que eu vou fazer agora. Então, esse exemplo do fumo, que é um exemplo simples, a gente pode levar para a vida, de forma geral, no sentido relacionamentos. Estar com certa pessoa que eu gostaria vai gerar quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Tal atitude no trabalho, eu quero fazer uma pesquisa em uma área específica. Quais os pontos fortes, quais os pontos fracos. Então, isso vai gerando uma negociação interna para, a partir daí, gerar uma atitude. Quando a gente fala dos relacionamentos, um ponto que eu acho muito, muito legal e simples de ser passado é com relação às 5 linguagens. Que tem até um livro, eu não citei esse lá quando a gente comentou mais cedo, que chama 5 Linguagens do Amor. É muito legal para quem está hoje em casa, relacionamento geral, as 5 linguagens são do amor, do afeto, do relacionamento, mas esse livro fala muito das 5 linguagens diretamente com o marido ou com a esposa, ou com o companheiro, ou com a pessoa que você divide ali aquele ambiente. E a gente tem, no caso, 5 linguagens como principais. Cada pessoa tem uma forma que acha mais importante de se expressar e de receber. Então, as 5 linguagens seriam palavras de afirmação, qualidade do tempo, presentes, serviços e toque físico. Então, assim, não necessariamente a minha linguagem vai ser a mesma do meu parceiro, do meu companheiro, da pessoa que está ali comigo, do meu colega de trabalho. Então, eu tenho que saber como lidar. Palavras de afirmação seria aquela pessoa que gosta de ouvir. Ouvir, no caso, um obrigado, ouvir um parabéns, ouvir um foi certo, você bateu meta, ouvir um te amo dentro de casa. São as pessoas que se importam com essas palavras. A qualidade do tempo seria aquela pessoa que, um exemplo dentro de casa, está numa mesa de almoço e a criança, o filho, pega o celular para brincar. Meu Deus, é a pior coisa para a pessoa que tem a linguagem de qualidade do tempo importante.
presentes, não necessariamente um presente de valor alto, mas pessoas que se importam com a lembrança física. Então, é aquela pessoa que recebe uma flor de alguém que estava passando na rua e recolhi uma flor e entreguei e dá uma enorme importância para aquele gesto. A pessoa que se importa com serviços já é aquela que gosta de que façam algo por ela. O fazer algo por ela seria, por exemplo, eu estou numa aula e uma pessoa anotou a aula para mim. A pessoa fez uma anotação na minha agenda para me chamar a atenção de algo que eu deva fazer. Foi um serviço que ela prestou para mim e aí eu dou essa importância. E a que se importa mais com o toque físico é realmente, como o nome fala, o toque mesmo. Então, essa questão das linguagens é muito legal para a gente poder entender que nós temos uma linguagem, cada um vai ter uma linguagem importante, mas o outro pode não ter a mesma. Então, é saber como você vai lidar com isso, entender, identificar no outro o que é importante para ele, para a partir daí você agir, né? No caso, entender essas linguagens serve para qualquer ambiente, um ambiente profissional, de um colega de trabalho, de um chefe, como principalmente nesse momento, um ambiente em casa, com seus familiares ali. Entender qual a linguagem importante para cada um deles vai facilitar a comunicação, o relacionamento, né, entre eles. Eu acho que é bem legal. Esse livro eu vou indicar também ali, logo em seguida. É um livro bem leve, bem pequeno, bem legal de ser lido. Muito, muito. É isso, Gabriela? Isso sim. É isso? Muito bem. Então, assim, os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos sociais que as pessoas estabelecem umas com as outras, elas são importantes porque por meio dessas relações nós nos completamos nos outros e vice-versa, né? Como já falamos anteriormente a respeito das nossas limitações. As relações suprem as nossas necessidades, né? A necessidade que a gente tem de pertencer, a necessidade de afeto. Por isso que esse momento de pandemia e de restrição das relações nos proporcionam desequilíbrios, né? E desequilíbrios também emocionais, né? Uma vez que nós estamos cerceados socialmente. Embora esse cerceamento ele seja relativo, porque ele não é total, mas o modo como nós nos relacionávamos, os vínculos que estabelecíamos, a frequência com que nos encontrávamos, sobretudo presencialmente, né? Eles modificaram bastante, né? Eles alteraram a sua condição, alteraram a sua ordem, né? E em que pese a tecnologia compensar, tá? Mas nada, absolutamente nada ainda substitui relações face a face, né? Nas relações face a face você sente a energia. Hoje nós podemos fazer reuniões virtuais? Podemos. Ótimo que a gente faz Uma isso. forma diferente, Todas né, as terças-feiras nós fazemos isso. Tá? Sim. Mas essas reuniões virtuais, elas não substituem, na essência, as reuniões presenciais que nós fizemos no Lapote. Sem dúvida. Lá na sala de reuniões do Lapote. Então, as relações sociais, elas são muito importantes, elas são muito caras para os seres humanos. Né? Já lá na década de 1950, o Maslow apontava, né, que nós somos seres de relacionamento. Nós temos uma necessidade de pertencimento. Né? Somos o que somos a partir das relações que estabelecemos com os outros. Mas, Gabriela, eu queria destacar agora, né, que é no que se refere ao que a gente está conversando sobre inteligência emocional, e aí, ao planejarmos esse encontro, né, ao estudarmos esse encontro aí você, nós chegamos ao consenso, né, compartilhamos a ideia que seria importante falar a respeito da sobrecarga de informações. Né? Por quê? Porque se a tecnologia, por um lado, ela nos ajuda, né? Hoje
nós somos capazes de ter muito mais informações do que a humanidade levou para ter até o ano de 2003, tu vê. Só. De 2003 para cá, nós acumulamos assim, numa velocidade muito grande. Agora, só que essa velocidade grande de informações, né, a gente tem que entender que quantidade não é qualidade. Né? E aí nós somos bombardeados. Ao mesmo tempo que somos limitados nos nossos processos perceptivos de absorver tudo que recebemos. Né? E se não tomarmos cuidado, a gente se confunde com isso e nos desequilibramos, inclusive emocionalmente, inclusive, né, psicologicamente. Né? O bombardeio pode nos paralisar. Puta, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Pô, o que é que eu faço? Né? Ele pode nos tirar o discernimento do que é certo, o que é errado, poxa, o que é melhor, o que é pior. Né? O que é Um diz sim, verdade, o outro que é diz que não não. é, né? Né? Um diz sai, outro diz fica. E eu? Sim. Né? Como é que eu lido com isso? Né? E esse bombardeio, ele pode até nos tirar a esperança, nos entediar. Né? Qual é o sentido? Né? A necessidade que nós temos de nos sentirmos úteis. Qual é o meu propósito? Né? Portanto, né? Ser seletivo é fundamental. Né? É importante que a gente preste atenção em informações baseadas em evidências. Né? Evidências. O que é que são informações baseadas em evidências? Em fatos, né? Estudos, pesquisas. Né? E não em informações falsas ou que já virou moda, né? Essas pessoas, fake news. Né? Pois é. Né? Eu digo para a Gabriela, olha, foi descoberto tal na Universidade da Rússia e tal. Aí a Gabriela pega e manda lá para o outro, que manda para o outro, que manda para o outro, e aí daqui a pouco vão descobrir. Esses dias eu recebi me mandaram, me encaminharam. Já como você está nesse momento aí de pandemia, a Heineken está com uma promoção aí de 4 litros ou 40 litros. Basta você clicar aqui. Natália está acusando aqui que está com Já pouca voltei, bateria. professor, estamos aqui. Já retornou. Era fake. Bom, enfim, né? É importante é importante pensar, né? O que é que está baseado em evidência, né? E o que é mera afirmação de senso comum, muitas vezes com cunho e intenção ideológica, né? De A contra B, enfim, e você fica no meio de um tiroteio. Portanto, além disso, né? Nesse momento de isolamento e de distanciamento social, me parece ser substancial também procurar delimitar o seu tempo para se informar, né? Não deixar se inundar. Né? O que é que eu quero dizer? 24 horas do dia respirando Covid-19. Não dá, né? 24 horas do dia. 24 dias nos grupos de WhatsApp. Olha aqui, passem para os outros, urgente. Enfim, é importante estar informado a respeito de tendências para orientar tuas decisões e teus comportamentos, mas não torna o teu espaço de vida esse único espaço. Né? E procura discernir o que é evidência e o que é factoide, que tem intenções ocultas por trás para persuadir e diria até para manipular o teu comportamento, as tuas intenções, os teus sentimentos com pessoas, grupos e assim por diante. Busque informações, conhecimentos também positivos, otimistas, né? Procura também no teu tempo de dia buscar coisas que te tragam otimismo, que tragam esperança. Por exemplo, e mesmo a pandemia, tem gente morrendo, mas tem muito mais gente sendo curada. Né? Pratique e olhe a metade do copo que está cheia.
E não só olhar a metade que está vazia. E um outro aspecto, para que tu possa esperançar, né? Dias melhores, né? De paz, né? Que jamais esqueceremos. Aliás, isso está é uma letra da música do Jota Quest, né? Que Dias vivemos melhores. esperando dias melhores, né? Dias Dias de paz. E um outro aspecto que eu também considero importante, aliado a tudo isso, é o fato de que nós não podemos esquecer que nós sempre temos escolhas, né? Nós temos livre-arbítrio, né? Nós não podemos dizer eu não tive escolha, nós temos escolhas. Mesmo nesse momento de restrição espacial, de restrição de tempo, de um outro significado de estar em casa e junto com a tua família, nós temos escolhas. Por exemplo, nós temos escolhas em relação ao autocuidado. Aliás, o autocuidado e o heterocuidado, que é cuidar de mim, mas cuidar também de você, eu vejo assim como a grande sinergia, o grande movimento da raça humana no que se refere a uma ofensiva importante contra esse inimigo letal invisível, né? Que tem como propósito e objetivo nos exterminar, né? Eu li, por exemplo, um artigo científico. O telefone estava tocando e eu fui ali desligar. Eu li um artigo científico que fala da importância do uso de máscaras, tá? Baseado em evidências científicas. Significa o quê? Eu uso máscara, você usa máscara, né? Você impede o que mais o vírus quer, né? Que é encontrar um corpo humano ao qual ele possa se alocar, né? Se beneficiar e exterminar, né? Então, e aí, à medida que ele não tem o tempo suficiente para alocação, ele morre. Sim. O artigo mostrava isso, um artigo escrito no Canadá, baseado em evidências científicas, mostrando a panaceia, o remédio para todo mal? Não é, mas é um ponto importante. Isso é autocuidado. Outro aspecto do autocuidado, a higienização dentro do lar, a higienização do lar, né? Não entrar com coisas, não entrar com calçado que venha da... Não entrar com calçado que venha da rua. Veja bem, a Joana, que faz parte dessa nossa... desse nosso conjunto de lives e vai falar mais à frente sobre organizações saudáveis, quando ela estava fazendo o estudo da pesquisa de tese de doutorado dela, ela fez uma empresa de tecnologia aqui da ilha de Santa Catarina, e quando nós chegamos lá, isso já há alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos, enfim, aproximado, não sou muito bom assim de ser preciso em questão de tempo, mas mais ou menos isso. Nós fomos lá visitar a empresa, eles me pediram assim, ó, ou eu tirava o sapato para entrar, e não tinha nem pandemia, tá? Ou eu tirava o sapato, ou eu botava uma proteção, que era o pro pé, né? A Luciane está me corrigindo aqui o nome. E, enfim, eu achei fantástico aquilo, né? Achei fantástico. Eu optei por não tirar o sapato e botar a proteção lá, no caso. E trouxe esse modelo para minha casa. Falei com a Luciane a respeito do que eu vi. A Luciane já convivia com isso na área da saúde e nós implantamos. E percebemos assim a dificuldade que existia de algumas pessoas de conviver com esse hábito. Isso está posto agora. O que é isso? É autocuidado, né? A Joana falou ali. Pode falar, desculpa. Nós é que a Joana colocou ali que tem 6 anos já isso, imagina, nem se falava de pandemia mesmo. Isso. Ela colocou 6 já a anos, informação. a Joana falou. 6 anos. Sim. Exatamente. Exato. Né? Então, enfim, então nós podemos fazer muito por nós, né?
voltando à brilhante menção, a brilhante frase do Viktor Frankl, né? Quando ele diz, né? Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente pode mudar, então vai lá e muda. Né? Tem coisas que estão ótimas para nós, então vai lá e desfruta. E tem coisas que a gente não pode mudar, então nós temos que mudar. Então, muitos hábitos, costumes, atitudes, comportamentos são de fundamental importância que a gente possa ter agora, nesse momento, para sobreviver e para que os demais humanos possam sobreviver. Né? Esse momento de pandemia mostra muito assim, ó, que nós fazemos parte de algo que é único, porque é algo que está em todos os continentes do planeta, né? Está mostrando para nós que não é o que eu fiz, se eu não me cuidar, o problema é meu, não. Se tu não te cuidar, Gabriel, o problema é meu. O problema é meu, verdade. Tem a ver comigo, tem a ver com todos os outros. Então, tem muitas coisas que estão... Nem tudo está nas nossas mãos. Tá? Mas ainda nós temos escolhas. Né? Nós podemos escolher se queremos sobreviver ou não. Né? É isso, Gabriela. Nesse ponto, assim, que seguindo, né, essa ideia, uma pergunta que a gente pode deixar aqui para as pessoas refletirem um pouco seria aquela questão do se perguntar, no momento de hoje, se fosse perguntado hoje, qual mensagem que está sendo passada, qual mensagem que está sendo exposta, que você guarda para si. Muitas pessoas estão falando muito da tragédia, do castigo, do medo, que são pontos que estão sendo apresentados e a gente não nega. Mas o que é que eu posso fazer nesse momento? Então, assim, reconhecer que a gente está em um momento de oportunidade, sim, para demonstrar mais solidariedade, para desenvolver, aproveitar o tempo, aproveitar a família. Muitas pessoas estão em casa com as famílias, então desfrute-as. Tipo, aproveita esse momento, né? A gente não pode ver só o lado negativo, só essa sobrecarga de informações que estão se passando na televisão. Nós temos muitas coisas que momentos incríveis podem ser vividos também dentro de casa. Então, se conecte, leia muito, aprender, né? Aprender, ensinar. Nós fizemos um exercício com todo o pessoal que congrega o Lapote, e num determinado momento nós devemos estar apresentando aí numa live, e provavelmente provavelmente será na live quando nós vamos falar sobre esperança. Nós fizemos o seguinte exercício com as pessoas que participam do Lapote. Né? Primeiro, né? O que cada um de nós está fazendo para sobreviver. Física e psicologicamente. Né? Isso tem a ver com o autocuidado, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com a saúde física. Né? Segundo, né? O que temos aprendido com essa experiência? Quais têm sido os nossos aprendizados? O que é que a gente está descobrindo em casa, com aqueles que estão conosco, né? Por meio das conexões virtuais? Né? O que é que está me agregando? Né? E o terceiro, né? Que tem a ver com compaixão e com ajuda. O que eu tenho feito nesse momento, dentro dos meus limites e das minhas possibilidades, para ajudar as pessoas. Né? Porque quando eu ajudo as pessoas, eu estou ajudando a mim próprio. Então, acho que é um aspecto importante de reflexão, e nós, os membros do Lapote e do laboratório, estão fazendo esse exercício. Né? Estão apresentando descobertas que são muito interessantes. E aí, e junto com isso, e que vai aparecer, né, ao final no final da live, nós estaremos apresentando assim, uma coletânea de livros que estão fundamentando essa live, né, que estão fundamentando a nossa fala. Tá? Uma série de perguntas para reflexão, né, como, por exemplo,
né? Pense a respeito dos seus sentimentos nesse momento e pense por que você se sente assim. Né? Pensa nos teus sentimentos. Tu está triste, com raiva? Estás entediado? Estás alegre? Enfim, e por quê? Tá? E pensa também, assim, se eu expressar esses sentimentos em comportamentos, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que os outros vão ganhar? Né? Quais são os prós e os contras? Né? Como que eu posso fazer isso? Né? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas forças nesse momento? Né? Nós, por exemplo, procuramos ser úteis nesse momento. Pensa assim, né? Como eu posso ser útil nesse momento? Em casa, né? Qual é o meu propósito de vida pessoal e profissional agora na pandemia e pós-pandemia, né? Prospecta o teu futuro. O que é que eu tenho que fazer? Nós temos uma capacidade enorme de adaptação. O que eu tenho e o que eu devo fazer para melhor conviver e me adaptar dentro dessas novas circunstâncias. Né? Eu quero, assim, para complementar, Gabriela, dizer o seguinte. Eu tenho escutado muito o seguinte discurso. Depois da pandemia, o mundo não vai ser mais o mesmo. Tudo será ressignificado. Eu quero dar minha opinião sobre isso. E dizer o seguinte. Eu acho que existe muito exagero nessas afirmações. O mundo não vai ser o mesmo. E esse exagero é um exagero que assusta. Meu Deus, o mundo não vai ser o mesmo. Que mundo vai ser esse? Eu vou ter lugar nesse mundo. Né? E aí, quando dizem que o mundo não vai ser o mesmo, por quê? As conexões passarão a ser cada vez mais virtuais. Qual é a novidade? Qual é a novidade? O que é que nós estamos fazendo agora? O que é que nós fazíamos antes? O ensino passará a ser à distância. Nós já temos tecnologia. O ensino é à distância. Tá? Agora, as universidades irão desaparecer e serão estruturas invisíveis? Eu penso que talvez um dia, tá? Mas eu espero encontrar a biblioteca central da UFSC, né? Eu espero encontrar a sala 3B do Lapote, que nós dizemos que é o nosso centro de operações, lá físico, para a gente ter relações face a face. Né? É claro que a gente está assim, se beneficiando do uso da tecnologia. Agora, também quero dizer o seguinte, tá? Que o uso dessa tecnologia ele tem que ser ponderado. Né? As pessoas precisam aprender a usar a tecnologia. Por exemplo, não se muda trabalho presencial para trabalho virtual simplesmente porque se tem uma tecnologia. Né? As pessoas precisam entender a tecnologia, entender que a tecnologia é melhor e precisam ser treinadas e capacitadas para usar a tecnologia. Dessa forma, assim, o ensino à distância ele pode ser assim, uma boa e uma grande opção. Embora também, por melhor que possa ser usado todas essas ferramentas, não substituirá relações face a face. O ser humano precisa de relações face a face. Ele precisa de conexões, né? Ele precisa de contato. Ele precisa de presença. Era isso que eu queria falar, Gabriela. Nosso tempinho realmente agora está acabando, professor. Sim. Eu pensei, e a gente começar agora a dar algumas ideias, né? Porque, assim, deixar claro para todos que estão assistindo que o tema inteligência emocional, as pessoas poderiam não conhecer com esse nome, mas hoje, já conhecendo um pouquinho mais, deixar claro que não existe uma pessoa que não possa desenvolver essa inteligência emocional. Ótimo. Ela pode ser aprendida. Pode ser aprendida. Ela está diretamente ligada a outros conceitos, as dimensões que a gente falou do autoconhecimento, do autocontrole, da habilidade de se relacionar, mas que tudo isso pode ser aprendido e pode ser desenvolvido. Qualquer pessoa, mesmo a que já é inteligente emocionalmente, vão ter pontos de melhorias. Então, dessas dimensões, sempre tem uma que se destaca em cada um,
e vamos desenvolver cada vez mais cada uma delas. Claro. Outro ponto que eu acho que deveria deixar bem assim no final agora para todos aqui são algumas dicas. Nós falamos que a gente vai divulgar, vai estar ali logo que terminar aqui a live, vão estar os Isso. livros, algumas referências, músicas Nós vamos... também, a gente colocou. Isso. Assim, ó, está, por exemplo, esse livro, Liderança e Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, tá? Sim. Que orientou a nossa apresentação aqui das 4 dimensões. O livro clássico do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Tá? Esse aí até tem uma versão atualizada dele, que é uma capa azul. Nós vamos postar já essa capa, que vai ser mais fácil de encontrar. Tá certo. Esse aqui, Intervenções com Força de Caráter, porque uma das forças de caráter, aqui pelos autores, é chamada de temperança. E ao falar de temperança, ele está falando de inteligência emocional. Inteligência positiva, né? Maravilhoso. Que fala sobre as armadilhas que existem e que muitas vezes nos prendem e nos impedem de agir, né? de um modo emocionalmente inteligente. Esse livro, escrito pelo Dalai Lama e o Cutler, Felicidade no Trabalho, que fala sobre autoconhecimento e de um modo muito apropriado. Esse do Travis e do Graves, que fala, desenvolva a sua inteligência emocional, ele é muito interessante porque apresenta ferramentas, tá? E são livros de leituras fáceis, né? Leituras leves, não são leituras densas. E, por fim, esse, que é o Qualidades Psicológicas Positivas, que foi escrito por vários pesquisadores do laboratório, em especial o capítulo sobre inteligência emocional, a qual nós consideramos uma qualidade psicológica positiva que vem se que é agregado ao capital psicológico, que vai ser falado pela Thaís, eu acho que até na live, na próxima live, eu acho que é a próxima, não é? Na quarta-feira. Nós temos lives todas quartas e domingos, né? Isso, então as pessoas ficarem ficarem atentas. Tem a live. Na próxima quarta-feira tá isso. Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre qualidade capital psicológico, e a inteligência emocional é uma qualidade psicológica positiva, né, que vai se agregar ao capital e ampliar a ideia de capital psicológico. E um capítulo sobre a inteligência emocional, o desafio de equilibrar razão e emoção, um capítulo que foi escrito por mim e pela Thaís. Como a Gabriela falou, além disso, nós também colocamos ali como dica músicas, várias músicas, né, Gabriela? Músicas que possam inspirar a inteligência emocional. 8 perguntas para reflexão, para que você possa pensar a respeito dessas perguntas e como é que você se vê do ponto de vista da sua inteligência emocional e como você está lidando com essa circunstância crítica também estar ali, além de uma série de filmes, né? Que Exato. são inspiradores do ponto de vista da inteligência emocional. Tem muita sugestão de filme que as pessoas encontram com facilidade ali. São filmes que vão estar demonstrando o que a gente falou. Os personagens vivenciam essa inteligência. Em busca da felicidade, a Sociedade dos Poetas Mortos. Tem o Poder Além da Vida também. Muito bom. O Poder Além da Vida. Poder Além da Vida? Isso. E outros, né? Que a gente colocou tem diversos músicas, ali. Certos Amigos do Expresso Rural, né? Tem uma música do J Quest, e tem uma outra música também que chama-se The Conquest of Paradise, também muito interessante, que fala sobre inteligência emocional. E outras que foram ali postas, a Gabriela postou algumas, né? E eu outras. E que, claro, né? Tanto os livros, quanto os filmes, quanto as músicas, é um recorte, né?
de uma imensidão, de um oceano que poderá ser desbravado e ampliado. Na verdade, a gente faz essas lives, elas têm como objetivo de mostrar a ideia, né, despertar o interesse e a motivação e recomendar como que você pode ampliar e como isso pode te ajudar nesse momento tão crítico. É isso, Gabriela? É isso. Eu vou só falar aqui, para quem estiver acompanhando, as próximas lives, tá? Só para a gente poder finalizar com a Eu divulgação lembrei de dela. uma coisa também, Gabriela. Pode Eu falar. lembrei de uma coisa. Só assim, ó, só para lembrar que essa série de lives, tá, elas integram o projeto Quarentena do Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina, o qual eu coordeno, que é o LAPOT, que visa mostrar as contribuições da psicologia positiva, né, a partir das várias temáticas que nós estamos apresentando, para esse momento crítico ao qual todos nós estamos vivenciando de distanciamento e de isolamento social. E também dizer o seguinte, que o projeto Quarentena, ele tem uma parceria com um trabalho muito interessante que está sendo realizado por 3 psicólogos, eu acho que são 3, né? Pelo menos foi as 3 que eu conheci, que é @vai dar tudo certo .Brasil. @vai dar tudo certo .Brasil. Essas meninas, que foram minhas alunas no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, estão dando uma demonstração enorme de solidariedade, de compaixão e de ajuda ao fazerem acolhimentos, consultas na psicologia de modo online gratuitas para pessoas que se encontram na linha de frente, seja em qualquer lugar do Brasil, tá? Na linha de frente, no enfrentamento direto com o Covid-19, esse inimigo letal e invisível que está a nos ameaçar. Então, elas estão fazendo esse atendimento para a saúde mental, para preservar a saúde mental dessas pessoas, como também de quem está sendo acometido, que está sendo infectado por esse vírus, como também familiares que têm relações com pessoas infectadas. Então, de novo, @vai dar tudo certo .Brasil, né? É a parceria que o Projeto Quarentena tem, né? Onde pessoas poderão ser atendidas online, receber acolhimento e atendimento psicológico. Isso. Professor, a gente só tem 1 minuto para finalizar. Sim. Então, tudo mais que tiverem dúvidas, podem mandar mensagem que eu vou estar respondendo aqui mesmo pelo Lapote ou pelo meu pessoal também respondo sem problema nenhum. Queria agradecer muito esse momento. Apesar das dificuldades, né? A internet não colaborou, entra, sai, mas no final deu tudo certo. Claro, com certeza. Quero agradecer também, né, a presença de todos, as coisas que escreveram, que a gente ia acompanhando, né? Dizer que foi uma satisfação muito grande, viu, Gabriela, fazer essa parceria contigo e nós continuaremos conversando a respeito até de possibilidades de continuidade desse trabalho que a gente fez hoje aqui sobre inteligência emocional. Certamente conversaremos aí nas nossas reuniões de terça-feira. A todos que nos assistiram, um grande abraço. Como a Gabriela falou, se quiserem endereçar perguntas, questões, nós estaremos recebendo, avaliando e devolvendo para vocês. Muito grato a todos. Cuidem-se, autocuidado é fundamental e vamos enfrentar, né, esse vírus. Vamos passar por essa, né? Esse vírus letal, vamos superá-lo, né, e vamos continuar no planeta Terra. A raça humana não será extinta por esse vírus. Tá bom? Com certeza. Um bom final de domingo a todos. Um beijo grande. Tchau, muito obrigada. Beijo grande também a todos. Tá? Tchau.